Oh Lord, my God, what an awesome wonder. Consider. Bom dia, irmãos. Graça e paz. Hoje é domingo, Dia das Mães. Nós agradecemos a Deus pelas mães que fazem parte da nossa comunidade, da nossa igreja. Nós louvamos a Deus por cada uma e rogamos para que o Senhor continue guardando, protegendo, sustentando e abençoando cada uma das nossas mães. Nós agradecemos a Deus. Louvado seja o nome dele por essas irmãs. No culto da noite nós teremos uma pequena, mas importante e merecida homenagem ao Dia das Mães. Eu quero convidá-lo a abrir a palavra de Deus na primeira epístola de João, capítulo de número 2. Primeira epístola de João, capítulo de número 2, a partir do verso 12. 1 João 2, 12. Vamos ler e acompanhar o texto da palavra de Deus. Verso 12. Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Verso 14. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Oremos. Obrigado, Senhor, por esta manhã de domingo, o dia do Senhor, dia que nós paramos com as nossas atividades, com as correrias, e rogamos a Ti que agora que nós estamos nos debruçando sobre a Tua palavra, que Teu Espírito Santo venha nos ajudar a compreendê-la, a entendê-la e a praticá-la. Que Teu Espírito Santo, Senhor, possa formar em cada um de nós a Tua palavra, à medida que a gente lê e medita, à medida que a gente lê e estuda. Rogamos e Te suplicamos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, nesse mês nós estamos estudando sobre a maturidade cristã, sobre o crescimento espiritual que todos nós, enquanto filhos de Deus, devemos desenvolver esse crescimento rumo à maturidade ou até atingir a estatura de Cristo. E antes disso, irmãos, eu gostaria de fazer uso de uma analogia, contar uma historinha para vocês. Você sabia que um dos peixes que são mais conhecidos e admirados no mundo, que é o tubarão, eles podem ser criados em cativeiro? Eles podem ser criados num aquário? Quando o tubarão ele é pequeno, se você colocá-lo num aquário, ele vai ficar do tamanho proporcional do aquário. Ele vai se ajustar o seu tamanho ao tamanho do aquário. Mas se você coloca um tubarão pequeno em alto mar, ele vai crescer e crescer muito. Ele pode atingir de 2 a 2,5 metros
e meio. Isso também, irmãos, pode acontecer conosco, pode acontecer com os crentes, pode acontecer com os cristãos. Se nós não andarmos com Deus, ainda que a gente seja crentes, nós não cresceremos. Mas à medida que a gente anda com Deus, que conhece a Deus pela sua palavra, a gente vai crescendo. E esse crescimento, certamente, ele nos conduzirá à maturidade. E isso acontece, irmãos, quando nós somos desafiados a ir além da vida cristã normal. Quando, à medida que a gente participa dos cultos, à medida que estudamos a palavra de Deus e à medida que a gente mantém uma vida de piedade, de devoção, de oração, fatalmente essas diretrizes vão nos conduzir, irmãos, a um crescimento. E um crescimento não só quantitativo, de membresias na comunidade, mas para cada um espiritualmente. E essas dinâmicas, estudo da palavra, vida de oração, a frequência nos cultos, a meditação na palavra, essas disciplinas, essas dinâmicas, elas nos desafiam, irmãos, a crescer na vida cristã. E isso só vai acontecer quando nós, de fato, tivermos um desejo, mas que não fique só num desejo, mas que a nossa própria vontade possa nos levar a estudar a palavra, e à medida que nós estudamos a palavra, nós vamos conhecendo a Deus, isso vai criando em nós um alicerce que cada vez mais ele se torna firme e inabalável. E o texto que nós acabamos de ler aqui, 1 João 2, de 12 ao 14, o João, ele enumera 3 níveis de crescimento espiritual. E o próprio Senhor, o Senhor Jesus, ele falou no sentido da progressão do crescimento de vida espiritual. Ele diz em Marcos 4, 28, que a terra por si mesma, ela produz fruto. Primeiro o grão e por último a espiga cheia de grãos. E aqui, na passagem que nós acabamos de ler, no versículo 12, ele usou as palavras filhinhos, jovens e pais. E essa nomenclatura de bebês, de jovens e de pais, não tem nada a ver, irmãos, com a idade. Pode se referir a uma criança e, ao mesmo tempo, pode se referir a uma pessoa de 50, 60, 70 e por aí vai. E depois, irmãos, de ele tocar nesse assunto e enumerar os níveis de crescimento espiritual, ele começa dizendo filhinhos. E esses filhinhos, ele está tentando ilustrar, né, o nível de crescimento espiritual. Filhinhos aqui, o uso da palavra, ela se refere a bebê. E no sentido aqui, irmãos, de bebê, o bebê, ele simplesmente, por ser bebê, ele conhece o pai. E é tudo que um bebê conhece. Quem são seus pais? Além disso, a criancinha, o bebê, ele não sabe nada mais. E o segundo nível aqui de crescimento, ele está falando dos jovens. E para os jovens, ele foi categórico quando ele afirma: já vencestes o maligno. E quem é esse maligno? Claro que é Satanás. O crente, ele supera a influência malévola ou maligna ou a influência do diabo na vida dele como um resultado, irmãos, do crescimento
espiritual. O verso 14 afirma que os jovens são fortes e que a palavra de Deus permanece nele. E por causa disso, eles podem vencer o maligno. É o conhecimento de Deus que os alimenta, e é o conhecimento de Deus pela palavra de Deus que os conduz à maturidade. E em consequência desse conhecimento da palavra, desse crescimento espiritual, eles podem vencer o inimigo e as suas artimanhas e ciladas. A ideia aqui, irmãos, é que o crente, o cristão, ele não pode crescer sem o alimento. E aqui, irmãos, para as crianças, ele não fala, ele não menciona a palavra de Deus. Ele simplesmente, as crianças conhecem o Pai. Ele, no caso dos crentes que estão começando a caminhada de fé, eles conhecem a Deus, mas sabem muito pouco. Eles devem aprender, eles devem caminhar, eles devem ser alimentados e com isso crescendo no conhecimento de Deus, crescendo na vida espiritual, crescendo em maturidade. No entanto, aqui em relação à criança e se contrapondo aos jovens, para João, os jovens são fortes. E ele diz o porquê. Porque a palavra de Deus habita neles. Eles foram ensinados na palavra de Deus. Eles aprenderam as lições e por causa disso se fortaleceram. Isso significa e mostra, irmãos, que eles não têm apenas um conhecimento intelectual, não só da Bíblia, mas também de Deus. O verso diz que os jovens permanecem nele. E permanecer aqui significa que vive neles, tornou-se parte deles. A palavra de Deus não só age na vida do crente, por isso torna forte, não só a palavra de Deus age, mas dirige, e não só dirige, mas conduz ao crescimento, que vai atingir, consequentemente, a maturidade espiritual. E os princípios que a palavra de Deus, que a Bíblia ensinam, torna-se muito mais do que palavras, torna-se muito mais do que uma mera informação. Ao estudar e se debruçar sobre a palavra de Deus, essa palavra ela se torna viva. E o Senhor, ele sabia o que estava falando quando ele disse: as palavras que vos tenho dito são espírito e vida. Então a gente percebe, irmãos, que a Escritura é a fonte não só do conhecimento, mas também é a fonte da sabedoria, que vai nos ajudar a não só escolher o que é certo, mas também a fazer aquelas escolhas e tomar aquelas decisões diárias, mas que vão não só revelar a nossa maturidade, mas que vão nos levar à maturidade quando ela é alimentada, alicerçada e baseada na palavra de Deus. Olha que Paulo escreve para os Efésios, capítulo 4, verso 14. Para que não mais sejamos crianças inconstantes, levado ao redor por todo vento de doutrina, pela manipulação dos homens, pela astúcia que as pessoas têm, uma tendência natural à maquinação do engano e do erro. Efésios 4,14. Irmão, Satanás, ele é o enganador. E muitas pessoas, inclusive, que estão na igreja, acreditam que estão fazendo as coisas erradas, mas com sinceridade, pensando que estão certas. Mas com um crente que já
tem um certo crescimento, uma maturidade, ele não pode ser tão facilmente enganado. Por quê? Porque ele conhece os princípios da palavra de Deus. E quando Satanás torce as Escrituras e usa as meias verdades, o crente que está crescendo em Deus, ele tem discernimento, ele tem sabedoria e ele percebe astúcia e um engano que pode levá-lo a fazer a escolha errada. Por isso, irmãos, que o nosso Senhor, ele foi muito feliz ao dizer que as minhas ovelhas ouvem a minha voz e não vão seguir o outro. Então, o crente que está crescendo em Deus, ao estudar, ao se debruçar sobre a palavra de Deus, ele vai crescendo, ele vai atingindo uma maturidade. Ele conhece não só a palavra de Deus, mas o Deus da palavra, e por isso ele já tem uma maturidade para discernir aquilo que é de Deus e aquilo que não é de Deus. Aqueles que têm essa dificuldade revela, irmãos, uma falta de intimidade, de proximidade, uma falta de relacionamento com a palavra de Deus e com o Deus da palavra. Então, o João, aqui na primeira epístola, ele fala desses níveis de crescimento. Filhinhos, uma fase inicial que conhece muito pouco ou quase nada. Filhinhos. Mas nós temos que deixar de ser bebês espiritual para atingirmos uma gradação, uma maturidade. Por isso, irmãos, que tem um terceiro ponto aqui, que João, ele não só fala dos filhinhos e dos jovens, mas no terceiro ponto ele fala dos pais. E este é o maior nível de crescimento espiritual. O bebê sabe quem são seus pais, mas não pode conhecê-los de uma maneira íntima. Isso só acontece, irmãos, com o tempo, à medida que ele vai crescendo, vivenciando Deus e as coisas de Deus todos os dias. E aqui, João, acerca do Pai, ele disse que conhecem a Deus, mas conhecem a Deus desde o princípio. Isso significa, irmãos, uma compreensão mais íntima, mais relacional, mais profunda do que apenas conhecer a identidade de Deus. Aqui, em relação aos pais, João está se referindo a uma relação muito estreita, muito próxima, muito relacional, permanente. Não é fruto de uma casualidade, mas de uma caminhada. E eu gostaria, irmãos, em cima desse texto de 1 João 2, de 12 a 14, eu queria conversar aqui o que esse texto ele nos ensina. A primeira coisa aqui, irmãos, é que o crescimento espiritual, ele não é automático, ele é progressivo. Primeiro, você é um bebê em Cristo. Você sabe pouco. Sabe tão somente que Jesus Cristo é o Messias, é o Salvador, é o Senhor e que você é um filho de Deus. Mas, à medida que você é alimentado pela palavra de Deus, você começa a crescer. E como isso acontece? Quando você vai conhecendo a palavra de Deus, quando você vai colocando em prática e com o tempo a palavra de Deus vai se tornando parte de você. Isso me faz lembrar, irmãos, do nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele estava lá no deserto, quando estava sendo tentado durante aqueles 40 dias, Satanás veio e fez 3 propostas para ele. E em todas, Jesus se defendeu usando a palavra de Deus. Ele disse, como resposta, as 3 vezes: está escrito.
está escrito. A palavra de Deus fazia parte do nosso Senhor, tomava conta do seu coração, da sua mente, e ele respirava, ele transpirava a palavra de Deus. Irmãos, isso mostra que o conhecer da palavra vai criando em nós uma estreita relação com o nosso Senhor. E isso, irmãos, vai nos ajudar na nossa caminhada e com isso nós vamos obter muitas vitórias à medida que nós somos dominados, controlados, persuadidos pela palavra de Deus. Isso vai ganhando o nosso coração e vai dominando a nossa natureza, a nossa mente, e isso vai nos ajudando, irmãos, a dizer não para o pecado e vai nos ajudando também a vencer as artimanhas do diabo. Uma outra coisa, irmãos, e além de que o crescimento ele não é automático, mas progressivo, a gente entende também que cada etapa na vida cristã ela não pode ser negligenciada ou deixada de lado ou saltar sobre ela. Uma etapa depende da outra. E uma das maiores mentiras que Satanás insinua, irmãos, para os crentes, é que nós podemos crescer na vida cristã, podemos atingir a maturidade espiritual sem a palavra de Deus. Isso é um engano. Irmãos, assim como você não consegue viver com um prato de comida por semana, você também não consegue viver, ou pelo menos crescer espiritualmente, com um culto que eventualmente você assiste na igreja, no templo, ou participa lá na comunidade. Irmãos, a gente precisa entender que se nós queremos avançar na caminhada, crescer em Deus e nas coisas de Deus, se nós queremos de verdade mesmo ter comunhão, buscar uma intimidade com Deus e com as coisas de Deus, irmãos, isso implica numa disciplina, irmãos, diária, constante, frequente, ao nos voltarmos para a palavra de Deus. O que nós temos que entender, irmãos, é que não existem facilidades, não existem atalhos, não existe indisciplina na vida cristã. Olha o que o Senhor diz para nós, Lucas 9, 23. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, e assim tome cada dia a sua cruz, para assim me seguir. Em outro momento, irmãos, Paulo disse: todos os que querem viver piedosamente em Cristo haverão de sofrer perseguições. Irmãos, não existe, vida cristã fácil. Não existe uma receita pronta fora da palavra de Deus. A salvação, ela veio e nos alcançou, irmãos, sem nenhum mérito para qualquer um de nós. Em nós mesmos não havia nenhum mérito que nos qualificasse a sermos alcançados pela graça de Deus. A palavra já mesmo afirma: pela graça sois salvos. E isso não vem de nós. Isso não é mérito humano para que ninguém possa se vangloriar diante de Deus. Mas na vida cristã, na nossa caminhada, rumo ao crescimento, rumo à maturidade, objetando e objetivando, irmãos, atingir a maturidade, a estatura de Cristo, irmãos, isso exige de nós, um esforço, uma demanda
todas as pessoas, você pode se voltar para a palavra, você vai descobrir isso. Todas as pessoas que o Senhor, ele chamou na palavra, estavam ocupados, estavam trabalhando, estavam fazendo alguma coisa. Isso mostra, irmãos, que na vida cristã nós temos, depois de nascer de novo e sermos ganhos pela graça de Deus, nós temos que, ou depende de nós, né, o crescimento espiritual. E Paulo disse em Filipenses 2, 11, 12, 13, que, irmãos, é Deus que opera em nós, tanto querer como realizar. Mas nessa mesma passagem, ele afirma que nós temos que desenvolver a nossa salvação, deixarmos de ser crianças para que possamos crescer rumo à maturidade espiritual. E isso, irmãos, depende de cada um de nós. Em relação à salvação, isso não depende, mas em relação ao crescimento, à vida em santidade, para a santidade, depende de cada um de nós. E esse crescimento, essa estatura que nós temos que atingir ou alcançar, irmãos, ela tem um propósito. E o propósito aqui é que todo crente, ao nascer, todo cristão, ele foi colocado na família de Deus, pelo próprio Deus, para que nós possamos trazer glória para o seu nome. Irmãos, nós temos que entender que a criança, falando de uma maneira natural, a criança que é desobediente, que se rebela contra os pais, que luta, é uma criança que tem dificuldades. Não só dificuldades para ter um bom relacionamento com seus pais, mas é uma criança que, naturalmente falando, ela se torna confusa e miserável. E o pior de tudo, irmãos, que ela não só tem uma vida miserável, mas ela vai tornar miserável a vida de todos ao seu redor. Por quê? Porque essa criança, ela está entregue a si mesma e ela escolheu seguir o seu próprio caminho. Ela não tem nenhum interesse em saber o que os pais querem lhe ensinar, não tem nenhum interesse em aprender, em obedecer, em crescer como pessoa. Isso, irmãos, pode acontecer em relação aos crentes, aos cristãos. Quando nós deixamos de aprender da palavra e na palavra, quando nós deixamos de congregar e assim nós deixamos de aprender através dos estudos, da ministração, da pregação, do sermão, a gente vai ficando confuso, vai tendo uma vida muito fraca, muito rasa, muito superficial, muito pobre, muito medíocre. E não só nós somos afetados por essa consequência nociva, mas todas as pessoas que estão ao nosso redor vão também sofrer por causa disso. Então, eu gostaria aqui de destacar que a melhor maneira de avaliarmos, né, o nosso grau de crescimento, de espiritualidade, de maturalidade, irmãos, é a maneira como nós nos relacionamos com Deus. Isso vai revelar qual é o nosso nível de maturidade. Mas também existe uma outra maneira, irmãos, que é muito clara para a gente entender ou perceber ou avaliar qual é o nosso nível de maturidade, como nós nos relacionamos com o mundo.
E o texto que nós lemos, lemos até o 14, o verso 15, ele afirma: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, uma maneira boa para avaliarmos o nosso nível de maturidade é como nós nos relacionamos com o mundo. Jesus, ele falou que nós não podemos servir a dois senhores. Você vai amar um e vai se aborrecer do outro. Vai amar um ou vai odiar o outro. Isso revela, irmãos, onde está o nosso coração. Se você pensar e fazer uma avaliação das pessoas que não têm o temor de Deus no coração, das pessoas que estão no mundo, que não têm nenhum compromisso com Deus e nem com o seu reino, você vai perceber que essas pessoas, para essas pessoas, Deus ou as coisas de Deus não tem nenhum sentido, pelo menos não significa nada. O amor de Deus revelado na pessoa do seu Filho, Jesus Cristo, não significa nada. Para as pessoas que não têm o temor de Deus no coração, ela não se importa com Deus e nem com a sua vontade, com o interesse que Ele tem para cada um de nós. E essas pessoas, se elas buscam a Deus, é sempre com segundas intenções, ou no momento de apuro, elas correm para Deus, mas não para tê-lo como pai, mas como um mágico para fazer algo especial na vida dela. E quando oram para Deus, elas estão sempre pedindo alguma coisa. Não é uma busca relacional, mas com segundas intenções. Esse, irmãos, é o caminho natural das pessoas que não têm o temor de Deus no coração. Eu digo natural, não é normal, porque o normal seria todos nós vivermos em função da vontade, do propósito e do amor de Deus revelado em Cristo por cada um de nós. Esse objetivo, irmãos, quem tem que ter são os filhos de Deus. E os filhos de Deus devem buscar sempre, em todo momento, saber qual é a vontade de Deus. O que Ele tem para mim? E isso eu só vou descobrir, irmãos, à medida que eu estudo a sua palavra, que eu busco conhecê-lo e qual é a vontade dele para a minha vida na sua palavra. O que acontece, irmãos, é que muitos crentes que já foram batizados, que frequentam uma igreja, mas eles continuam vivendo como uma pessoa lá do mundo, que não tem um compromisso com Deus. Essas pessoas, irmãos, eles têm, como se diz, um pé na igreja e outro pé no mundo. São pessoas divididas, que não se encontraram nem no mundo, porque eles têm princípios cristãos, e esses princípios incomodam, mas também eles não se encontram na igreja, porque continuam olhando para fora e com inclinações carnais, sabe, mundanas. E o cristão, irmãos, ele não pode, pelo menos não deveria viver com esse coração dividido. Porque a palavra de Deus nos afirma, irmãos, onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. O próprio Senhor Jesus, ele disse para as pessoas que frequentavam
à igreja, mas que tinha um coração no mundo, ou pelo menos nas coisas do mundo. O Senhor, ele diz em Lucas 6,46, por que me chamais de Senhor, Senhor, e não fazem o que eu vos digo? Por que vocês continuam dizendo que são, mas o coração revela que não? Isso, irmãos, não acontece só lá fora, em relação às pessoas que não têm o temor de Deus no coração, mas tem muito a ver, irmãos, com os crentes, com a gente mesmo. Irmãos, que nós possamos entender que essas atrações mundanas e que exercem, né, uma fascinação cada vez mais forte, isso revela, irmãos, qual é o nosso nível, qual é o nosso grau de conhecimento. O cristão que está crescendo em Deus, ele tem uma sensibilidade e uma capacidade de discernimento que é dada pelo próprio Deus, derivada da sua comunhão e da sua intimidade, irmãos. O quão destrutivo é o pecado e quão destrutivo são as nossas inclinações naturais, se elas não estiverem debaixo da graça e do tratamento de Deus sobre cada um de nós. Por isso, irmãos, que é importante que o verdadeiro Filho de Deus, que está crescendo em Deus, eles querem viver de tal maneira que eles possam honrar o nome do Senhor. Não só viverem de tal maneira que glorifiquem a Deus, mas também que essa graça que nos alcançou atinja também, né, a nossa família, os nossos amigos, e que todos nós possamos viver para a glória de Deus. O crente maduro, ele produz frutos. E esses frutos, irmãos, são revelados à medida que nós influenciamos aqueles que ainda não têm um compromisso com Deus ou com o reino de Deus. O crente que está crescendo em Deus, eles amam a Deus, querem honrá-lo, querem glorificá-lo, porque são filhos de Deus. Que nós temos que entender, irmãos, que a gente sabe onde nós estávamos, quem nós éramos sem Deus, quem nós éramos antes de Deus nos salvar. E chegou um momento na nossa vida que o Senhor, ele nos cativou, tocou no nosso coração, nos transformou, nos regenerou, nos perdoou e nos colocou em alta posição. E isso, irmãos, essas verdades, elas têm que ganhar o nosso coração e tem que gerar em nós um desejo de conhecer esse Deus que nos visitou, que fez morada no nosso coração, que não só perdoou os nossos pecados, escreveu o nosso nome no livro da vida, mas também, irmãos, nos livrou e nos livra da ira vindoura. O 1 João, aqui no primeiro capítulo, diz o seguinte: esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos que Deus é luz e nele não há trevas nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Irmãos, esse versículo de 1 João 1, de 5 a 7, ele é confortador, mas também, irmãos, ele nos ajuda a entender que nós somos uma obra em progresso. O Senhor,
ele começou uma obra em nós. E à medida que nós vamos conhecendo o Senhor e a palavra dele vai ganhando os nossos corações, nós vamos crescendo, irmãos, nessas verdades. E vamos entender o que Paulo falou em Filipenses 1:6. Eu estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra, ele há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Irmãos, o Senhor, ele começou uma obra nos nossos corações. E à medida que nós conhecemos a Deus através da sua palavra, nós vamos conhecendo esse Deus. E essa palavra vai nos levando à maturidade. Nós vamos crescendo, não só no conhecimento, mas nós vamos crescendo na comunhão, nós vamos crescendo na intimidade, nós vamos crescendo em Deus. E eu queria fazer aqui uma pergunta. Você deseja saber se você está crescendo em Deus? Você deseja saber se há na tua vida crescimento espiritual, se você está caminhando rumo à maturidade espiritual? Qual é o teu nível? Você ainda é um bebê espiritual? Ou se já é um jovem forte? Ou se já é um pai? Um pai que conhece o seu pai. Eu gostaria aqui, irmãos, de elencar ou descrever algumas situações que vão nos ajudar a entender e a saber se nós estamos crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A coisa principal aqui, irmãos, é que nós temos que examinar o nosso coração para ver se há em nós, irmãos, humildade e quebrantamento. Examinar o coração é você reconhecer que você é um pecador e por ser um pecador, você peca. Outra coisa, irmãos, para examinar o teu coração, reconheça que qualquer sentença de Deus em relação a nós, em relação à sua criação, em relação a tudo que nós estamos vivenciando nesses dias, nós temos que reconhecer que qualquer ação, qualquer sentença de Deus, ela sempre será justa e merecida. Deus, ele é soberano, ele é Deus. E nós temos que deixar Deus ser Deus. Isso revela o nosso nível de maturidade. Uma outra coisa aqui, irmãos, o crente que está crescendo em Deus, ele não tenta fugir da culpa. Ele não cria desculpas ou fica se defendendo. Ele pratica a verdade. Ele anda na luz. E a palavra de Deus nos garante que se nós confessarmos os pecados, Deus é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda e qualquer injustiça. Você está crescendo em Deus? Você está crescendo na fé? Aquele que está crescendo, ele reconhece e ele agradece pela misericórdia de Deus. Irmãos, e nós precisamos tanto da misericórdia do Senhor, que Ele nos garante que essa mesma misericórdia, ela se renova. Por quê? Porque o nosso Deus, o nosso Pai, porque somos filhos dEle, Ele é de grande compaixão. E Ele nos trata com graça e com misericórdia. Você está crescendo em Deus? Qual é o teu nível de crescimento espiritual? Aquele que está avançando rumo
a maturidade espiritual, ele tem um coração humilde e quebrantado. E ele não joga a culpa do seu pecado ou das suas esquisitices sobre ninguém. Ele assume, ele se arrepende, ele confessa e abandona o seu pecado. Irmãos, nós temos que entender que a maturidade espiritual, ela não é para uma minoria de crentes, mas ela é o propósito de Deus para todos os seus filhos. A vontade de Deus, irmãos, é que nós possamos crescer, porque a maturidade vai nos dar, irmãos, a capacidade de discernir os sinais dos tempos, discernir qual é o propósito de Deus para a nossa vida, qual é a missão que o Senhor tem para cada um de nós enquanto cristãos e para todos enquanto igreja. Que o Senhor, na infinita bondade, graça e misericórdia dele, nos conduza, irmãos, ao crescimento espiritual. Porque senão, como diz a própria palavra, nós seremos crianças agitadas e levadas pelo vento. E esse vento tem nome. São os falsos ensinamentos, as falsas doutrinas. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e que Ele abra os nossos olhos, que Ele tire as escamas dos nossos olhos, para que nós possamos ver, irmãos, qual é o nosso nível de maturidade e que possamos avançar. Como Paulo disse, eu prossigo para o alvo, eu avanço. Que isso aconteça na minha vida e na sua vida, para a glória de Deus Pai. Oremos. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem para cada um de nós um desejo de nos levar, de nos conduzir à maturidade espiritual, alicerçados pela Tua palavra, dirigidos pelo Teu Espírito Santo, mas crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. Faça isso, Senhor, na vida dos meus irmãos, na minha vida, para o Teu louvor e para a Tua glória. Em nome de Jesus, amém. Que você tenha um dia abençoado, que o Senhor te guarde, te proteja, te ilumine, te ajude e te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.